Crianças! Tudo bem? Nessa semana, nós vamos aprender em religião o projeto Compartilhar. Vamos aprender também uma história bíblica que se encontra na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 13 ao 20. A tia vai ler para vocês, tá bom? Diz assim: a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comidas para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão. Dá-lhe-vos de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-mo aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a terra, tomou os 5 pães e os 2 peixinhos, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-lhes aos seus discípulos, e os discípulos deu à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços que sobrejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O que nós temos aqui, crianças, é que Jesus, além de curar, cego, aleijado, paralítico, ressuscitar mortos, ele também multiplicava o alimento. Tá vendo? Ele levou aos céus, ofereceu a Deus apenas 5 pães e 2 peixinhos, apresentou a Deus, deu graça e multiplicou e alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Agora eu te pergunto, que Deus é igual ao nosso Deus? Qual Deus que multiplicou tanto assim, que alimentou a multidão, hein? Que ressuscitou a mortos, que ressuscitou dos mortos? Esse é o nosso Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a Ele que nós adoramos. E para vocês entenderem melhor essa historinha, a tia preparou um vídeo bem legalzinho para vocês assistirem. Vamos assistir? Olá, crianças! A história de hoje se chama Um Menino Reparte. O verso para decorar está no livro de Hebreus, no capítulo 13, verso 16. E diz: não se esqueçam de repartir com os outros. A mensagem é: amigos repartem uns com os outros. Você já esteve longe de casa na hora da refeição sem ter nada para comer? Certo dia, muitas pessoas estavam longe de casa na hora da refeição. Mas Jesus tinha uma surpresa para elas. O sol brilhava sobre as águas, enquanto um menino caminhava à margem do lago. Ele não estava sozinho. Muitas pessoas de longe estavam indo para a encosta da montanha para ver Jesus. O menino cuidadosamente passou por entre a multidão, procurando um lugar para sentar bem à frente. Ouvia com atenção que Jesus falava a respeito do amor de Deus. Ele viu Jesus curar alguns doentes. Tudo era tão interessante que o dia passou rapidamente. O menino nem se lembrou de comer. Sua mãe lhe havia preparado um lanche com 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos. Mas ele nem havia tocado no lanche.
Já estava quase na hora do jantar. Os amigos de Jesus lhe disseram: O Senhor não acha que as pessoas devem ir para casa agora? Já é tarde e elas devem estar com fome. O menino viu que Jesus não queria que as pessoas fossem embora com fome. Jesus, então, disse para os seus discípulos: Deem-lhes alguma coisa para comer. Jesus iria alimentá-los. Os discípulos pareciam confusos. Havia tanta gente, era preciso muita comida para alimentar a todos. Um dos discípulos de Jesus, chamado André, sorriu para o menino e perguntou: O que você tem nessa cestinha? 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não é muito, mas posso dar para Jesus. O menino, então, ouviu Jesus perguntar aos discípulos: Quanto alimento vocês têm? Não temos nada, mas este menino tem um lanchinho e está disposto a repartir. Ele tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Isso, porém, não é suficiente para toda essa gente. Jesus, sorrindo para o menino, disse: Muito obrigado por repartir seu lanche. Primeiro, Jesus orou pelo lanche do menino. Depois, começou a dar aos discípulos pedaços de pão e peixe para que distribuíssem ao povo. Mais pão e peixe saíam da cesta do menino. E cada vez mais pessoas podiam comer daquele alimento. Mas ainda havia mais pão e mais peixe. O menino mal podia acreditar no que via. Levou muito tempo para Jesus alimentar a todos. Eram 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus disse: Agora, vamos recolher o alimento que sobrou. O menino ficou observando enquanto os discípulos recolheram 12 cestos cheios de sobras de alimento. Era apenas um lanchinho para um menino, mas aquele menino se dispusera a repartir. E Jesus foi capaz de alimentar todas aquelas pessoas com aquele lanche, porque ele as amava. O que você pode repartir hoje? Gostaram, crianças, do videozinho? Você viu? Jesus multiplicou apenas 5 pães e 2 peixinhos. Eita, que esse Jesus é poderoso. Vale a pena servir esse Deus. Vale ou não vale, crianças? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Papai do Céu? Vamos lá? Senhor Deus, Todo-Poderoso, neste momento, nós queremos te agradecer pelas tuas misericórdias, pela tua bondade, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Senhor, nós te pedimos que abençoe e proteja a nossa família, a minha vida, a nossa escola, nossas professoras, nossos coleguinhas. Jesus, nós cremos que só o Senhor é Deus. Multiplica, Jesus, o pão, o alimento na nossa casa, assim como tu multiplicaste aqueles 5 pães e 2 peixinhos. Não deixe que falte o alimento na nossa casa, na casa do nosso irmão. Mas abençoa, Senhor, multiplica, não deixe que falte. Enche-nos da tua graça, da tua alegria e da tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Beijinhos. Fiquem com Deus. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos
os peixinhos, agradeceu ao Papai do Céu. Então um milagre aconteceu. Ele compartilhou com toda a multidão e a alegria prevaleceu. Todo mundo reunido pra ouvir Jesus falar. Mas a hora foi passando e a barriga começou a roncar. Ninguém sabia o que fazer, nada tinha pra comer. Então apareceu um menininho e repartiu o seu lanchinho. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, multiplicou, todo mundo se alimentou. 5 pãezinhos e 2 peixinhos foi o que o menino entregou. Jesus orou, compartilhou, todo mundo se alimentou. Todo mundo se alimentou, todo mundo se alimentou. E ainda sobrou.